Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Márcio Vanzelli do canal Filmes que Vivi, cara. Eu vou falar um pouquinho, vai ser um spin-off do canal aqui. Não vou falar de filmes hoje, cara. Eu vou falar um pouquinho que faz um pouco mais de um mês aí que rolou o incêndio aí no museu, né, cara? Museu Nacional, que era um patrimônio, cara, do país e, para falar a verdade, da humanidade, cara. Porque nós tínhamos objetos, coisa ali. Alguém erroneamente falou, cara, 200 anos de história. Não são 200 não, cara. Tá ali 200 milhões às vezes, 200 mil anos de história ali, cara. Tinha um exemplar, né, de um dos melhores exemplares ali, um dos primeiros seres humanos a pisar aqui nas Américas, né, a Luzia, né. Assim, tinha objetos da Roma, do período que Jesus passou aqui, né, do Império Romano. Tinha objetos do Egito, cara, coisa assim, antes de Cristo, né, objetos da América pré-colombiana, como cadáveres mumificados, cara, dentro de cestos, assim, um ritual que era feito pelos mesoamericanos aí, os pré-colombianos. Então, assim, tinha muita coisa que não era nem incalculável, cara. Tinha objetos que eram do espaço, meteoritos, meteoros, né, com materiais que a gente não conhecia ainda, ligas metálicas que a gente não conhecia, não estava na nossa tabela periódica. E assim, cara, e tem pessoas que colocaram que estão, porra, ali estão... eu ia falar um palavrão, não posso, né? Estão, né, defecando e andando para o museu. Eu quero mais cuidar da minha família, botar... Cara, mas você é um idiota, você é um idiota, né? Que o povo que não conhece a sua história, cara, tá fadado a repeti-la, cara. O povo que não conhece a sua história continua achando que a escravidão não existiu, continua achando que o nazismo foi mimimi, continua achando que as ditaduras não mataram ninguém, né? Continua achando que a libertação do escravo nós fomos libertados. Libertados de porcaria nenhuma, cara. Foi apenas uma pressão fomos jogados, nós, eu me incluo nessa, né, que eu sou mestiço, eu me incluo, né, nós fomos jogados ao relento aí para sobreviver do jeito que for. Não nos deram nem a capacidade de dar um terreno e uma mula para a gente cuidar, nossos ancestrais cuidar, entendeu? Então, assim, cara, nós temos que entender que a nossa história é feita para ser cuidada, cara. A gente tem que ter lembrança. E um povo sem memória, sem cultura, sem o que fazer, cara, é um povo fadado à derrocada, fadado a salvadores da pátria que não salvam porcaria nenhuma, que não põem nada na nossa condição social, que não incluem nada no nosso desenvolvimento cultural, nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento econômico, entendeu? Que o mais pareça, a nossa cultura, cara, é tudo. A cultura é tudo. Não tem um país que não valorize a cultura. Se você olhar, vamos pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, tu fala mal da cultura do país lá, vê se vocês, ó, não tomam na tarraqueta. Fala mal da cultura no Japão, da Alemanha. A Alemanha faz questão de lembrar que existiu o nazismo sim, que existiu o massacre sim. Entendeu? Os países africanos têm museu da escravidão, falam sobre a escravidão como uma coisa real, uma coisa concreta, uma coisa que existiu. A gente não quer, a gente quer apagar a memória de tudo. A gente tem que lembrar sempre, tem que tomar tapa na cara todo dia. A gente tem que acordar cedo, tomar tapa todo dia, entender que a cultura, a realidade, os museus são feitos para isso. Cara, tem uma letra do Cazuza que fala muito interessante, né? A frase fala, né? Eu vejo museus de grandes novidades, cara. A gente só se preocupa com coisa de hoje. Museu de grande novidade, cara. Museu não é para ter novidade. Museu é para ter história, para ter cultura, para ter sabedoria, para ter conhecimento, para ter open your mind, cara. Abrir as mentes, abrir a inteligência, para a gente entender que o erro do passado não pode ser repetido, entender que as culturas que viveram aqui a gente não pode absorver as coisas erradas dessas culturas, a gente tem que absorver as coisas boas, a tecnologia, os avanços sociais, avanços políticos, avanços econômicos. A gente tem que entender isso, cara. A gente tem que entender que o nosso país, cara, precisa se desenvolver. O nosso país precisa de educação séria, desde a base. Tá? Alunos com inteligência, com conhecimento, com ser uma esponja, absorver conhecimento,
não é absorver porcaria, sabe, para ofender professor na sala de aula, bater em professor na sala de aula não, cara. A gente precisa entender que o conhecimento é tudo. Um país, um povo que tem conhecimento, um país, um povo que sabe contestar, um país, um povo que tem embasamento científico, embasamento cultural, saiba ler, não seja analfabeto funcional, ler um livro, entender o que está escrito naquele livro, fazer uma compreensão de texto, fazer uma boa redação. Cara, eu não sou perfeito não, eu não sou o melhor homem do mundo não, mas eu tô longe de ser o pior, tô longe de ser o pior, porque, cara, nós temos que entender isso. O mundo não é feito para as massas, é feito para os caras que se destacam, entendeu? Pessoas que são destaques. Se você não pensar nisso, você vai apenas ser mais uma massa de manobra, sabe? Vai ser uma musiquinha de um cantor. Vida de gado, povo marcado, povo feliz, só vai seguindo a massa. Cara, não seja o seguidor de massa, seja o único, o escolhido, o cara. Não seja um cara, não siga as massas, cara. Não seja vaquinha de presépio, né? Um termo que eu sou velho, é um termo de velho. Vaquinha de presépio. Seja você, seja você. Seja melhor cada dia que você faça. Acorda e pensa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor que ontem e pensar em ser melhor amanhã. Sempre, cara. É só isso, é rapidinho. Acabei falando demais aí, mas, cara, vamos acordar, Brasil. Vamos pensar que nossa cultura é essencial pra gente, cara. Se a gente não tiver cultura, a gente está fadado ao fracasso. Valeu, fui!